Está aberta mais uma loja Raja Yoga. Agradeço a presença de todos e da irmã Berta, a qual eu passo a palavra para iniciar a palestra de hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Vou compartilhar, ok? Deixa eu ver aqui um negócio. Bom, agradeço novamente o convite, né, da loja Raja Yoga, através da Samira. O tema desta noite é sobre uma personagem de grande importância, tanto para a história como dentro da mitologia mexicana. Ele é considerado um deus, um mito, mas que também foi um rei e principalmente um instrutor, tá? Em toda a Mesoamérica e países colindantes. Então, por isso, convido vocês a viajarmos juntos e conhecer um pouco da história do meu país. Deixa eu ver, que aqui sempre... Aqui a gente... Aí. A bibliografia que eu utilizei é a Doutrina Secreta, Enseñanzas Secretas de Todos os Tempos, de Manley, o Glossário Teosófico, e diversos livros, né, sobre tanto como a Piedra del Sol, sobre Quetzalcóatl, escritos do Museu de Antropologia, mitos e lendas astecas, inclusive 2 artigos publicados no The Theosophist, e outro um da Blavatsky e outro da Annie Besant. Para começar, vamos dizer que a palavra México significa lugar no umbigo da lua, que era o nome dado ao antigo lago mexicano. Teorias falam, e inclusive consta na doutrina secreta, né, que os nossos primeiros habitantes seriam remanescentes da Atlântida, e que poderiam ter vindo, inclusive, através do Estreito de Bering. Eu coloquei aqui em cima, só para vocês verem, né, da Sibéria ao Alasca, né, e a caminhada até chegar. Esse mapa que vocês veem aqui, na verdade, é toda a América, mas as principais culturas se estabeleceram em Mesoamérica. Oásis América é uma terra com pouca chuva e a Árido América é a terra bastante seca. Antigamente isso era tudo México, né? Então, nas palavras do escritor mexicano Carlos Fuentes, somos, desde o princípio, origem e destino de vastas migrações, irmanados com o resto do mundo pelos pés de muitos caminhantes. Isto é, esses povos estabeleceram as suas primeiras raízes em diferentes pontos do território mexicano por volta de 8.000 anos antes de Cristo, e assim deram início ao processo de fundação das suas cidades. Esse mapa aqui é só para vocês terem uma ideia das principais culturas que iremos mencionar. Isso é o que é considerado Mesoamérica, tá? Então, essas são as culturas que a maioria das pessoas mais conhece, né? Aqui muitas vezes se fala só de astecas e maias, mas nós temos uma infinidade de culturas. Então, podemos dizer que a linguagem dos símbolos fala direto à intuição, além do tempo e do espaço. Cada cultura desenvolve um mito capaz de representar as suas tradições, né? E estes símbolos também podem ser repensados, reescritos através de uma nova linguagem em uma nova cultura. Mito, a gente entende como uma interpretação da realidade, tanto de seres como de fenômenos, e principalmente uma orientação espiritual.
No mito, o homem é um humilde servidor dos deuses, seu auxiliar na gigantesca obra de manter a ordem cósmica. E, segundo Octavio Paz, que é outro escritor mexicano, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, ele nos diz: nosso mundo vai sendo construído por meio de metáforas, e ao longo dos tempos, novos símbolos aparecem, surgem e ressurgem como representantes da cultura de um povo. Na doutrina secreta, a senhora Blavatsky nos diz que as religiões de todas as nações estavam de início baseadas nas manifestações ocultas de uma força ou princípio puramente abstrato e que hoje se dá o nome de Deus. Para nossos antepassados pagãos e sábios, nos diz a doutrina secreta, o Sol é tanto matéria como espírito, e via nele o símbolo da divindade, oculto sob o símbolo físico, mas ele era o Deus radiante da luz espiritual e terrestre. Portanto, o Sol é a fonte de vida de todo o sistema planetário, e as primeiras raças sabiam disto. No México, os filhos do Sol não adoravam o Sol, mas consideravam a esfera brilhante um símbolo do grande espírito que irradia vida, isto é, o Deus único, que para eles é totalmente impessoal, e todas as forças que emanam dele são pessoais. Isto é, na cosmogonia mexicana, as deidades são representações das forças da natureza. O México antigo e as terras imediatamente ao sul dele são, como disse a senhora Blavatsky, uma terra de mistério. E ela continua, naquele continente perdido pode-se encontrar Quetzalcóatl, um dos impulsos espirituais da história mal registrada. Quetzalcóatl abriu uma trilha através do pensamento e da cultura humana, que não pode ser apagado, nem pela indiferença do conquistador voraz, nem pelo selo implacável da Inquisição. Portanto, Quetzalcóatl é o deus mais importante da mitologia mexicana. Seu nome em língua náhuatl significa serpente emplumada ou serpente com penas, com plumas de quetzal. Essa imagem, evidentemente, é alegórica, não tem nada a ver, né? É só para mostrar a vocês o quetzal, que é esse pássaro, que é muito belo, e a serpente. Agora, o importante é o princípio filosófico de Quetzalcóatl, que é o equilíbrio entre o aspecto espiritual, representado pelo pássaro, e o material, representado pela serpente. Se crê que este mito migrou através dos fenícios, que foi para a Índia, depois Extremo Oriente, ilhas do Pacífico e América, já que em todas estas civilizações a serpente é sempre cultuada. Quetzalcóatl, inclusive, já foi relacionado com o deus sumério Nigshida, que viria a ser Tot no Egito ou Hermes na Grécia. E aqui é uma particularidade. Esta imagem, vocês veem, a primeira é uma estela da cultura olmeca, em Veracruz, onde aparece a serpente, isto é, Quetzalcóatl, cobrindo uma pessoa, e essa pessoa carrega na mão uma espécie, vamos dizer, de bolsa. E do lado temos a Nigshida, da Mesopotâmia, carregando a mesma bolsinha. Até hoje não se sabe de que se trata, né? Mas é uma coincidência muito, muito grande, né? Como muitas outras que iremos ver.
E, segundo consta nas tabuletas de argila ali da Mesopotâmia, Ningishida foi responsável pela criação do mundo, assim como Quetzalcóatl, iremos ver. E ele foi expulso pelo seu irmão Marduk e criou uma civilização além-mar. E ambos têm a serpente como símbolo, né? Então, isso é para pensar. Nós podemos também lembrar que o disco solar egípcio também era representado por uma serpente, às vezes alada. Agora, o fundamental é saber que a serpente ou dragão, às vezes se usa indistintamente a palavra ou serpente ou dragão, tanto que nos desenhos eles são semelhantes, né, parecidos. Mas isto é um nome, na verdade, um título que é dado a sábios e iniciados da antiguidade. Já que, por exemplo, os nagas dos adeptos hindus e tibetanos eram seres humanos, né? Não eram répteis. E na doutrina secreta, volume 3, nos diz: serpente foi sempre o símbolo da renovação, da imortalidade e do tempo. Era o grande emblema do mistério dos mistérios associado à árvore da vida. E na instância 3, a instância de Dician, nos diz que o dragão da sabedoria é chamado, né, dragão da sabedoria, porque os logos de todos os antigos sistemas religiosos estavam associados a serpentes e simbolizados por elas. E também nos diz, a serpente foi também um emblema de Cristo entre os templários, conforme o indica o grau templário na maçonaria. E, como todos sabemos, né, foi somente na Idade Média que a serpente passou a ser o símbolo do mal. Tudo isto consta na doutrina secreta. Então, vejamos quais são as lendas associadas a Quetzalcóatl. Qualquer coincidência? Ele nasceu de uma virgem, foi associado a uma nova estrela, no caso Vênus, realizou milagres, pregou a paz, era símbolo de morte e ressurreição, profetizou eventos futuros, prometeu que voltaria e foi o criador de todas as coisas. Isto é, poucos conhecem, na verdade, as origens da espiritualidade indígena mexicana, né? As suas metáforas, seus símbolos, pois compreender as alusões etéreas ainda é para poucos. Portanto, são conhecidos apenas traços mais ou menos básicos da história. Ao falar de Quetzalcóatl, não se pode afirmar que se trata de um ser, pois aparece em diversas culturas desde os olmecas, isto é, 1500 a.C. Temos fragmentos da lenda e da história de um princípio espiritual envolvido na emanação e criação do mundo, e cuja filosofia unifica na diversidade. Mais teosófico não poderia ser. Mas também há um ser humano, de carne e osso, que representa o grande sacerdote, que se acredita ter encarnado como um rei justo e que se transformou em um mito depois de governar em Tojan, o Tula, no século XI. Portanto, a natureza luminosa de Quetzalcóatl, né, seu mistério impenetrável, a análise teológica e mitológica, fez que os mitógrafos importassem, inclusive, o conceito sânscrito de avatar, para tentar explicar as funções enigmáticas desse homem-deus, que, na verdade, vem a ser aquele que habita no interior de toda a humanidade. Por isso, precisamos da arqueologia do espírito, escavando fundo dentro de nosso ser.
A figura de Quetzalcóatl é um símbolo arquetípico universal em Mesoamérica. Ele vem a ser o sopro divino que dá a consciência da matéria e nos revela a origem celeste do ser humano. Olha que importante. Ele é o símbolo filosófico da dualidade e busca do equilíbrio no interior do homem, isto é, entre céu e terra, matéria e espírito, que vêm a ser os opostos complementares. Por isso, o pássaro e a serpente são representações simbólicas de dois aspectos significativos do pensamento cosmológico e religioso mesoamericano: o céu e a terra, a matéria e o espírito, né? Então, é a divindade dual que vem a fazer a síntese de forças opostas. No caso, os poderes destruidores e germinadores, né, ao mesmo tempo da terra, que é representado pela serpente, e as forças fecundadoras e ordenadoras do céu, retratados pelo pássaro. Quetzalcóatl nos ensina que conhecimento está ao alcance de todos, depende do nosso esforço e sensibilidade. E que a grandeza humana reside em ter consciência de que existe uma ordem superior. E ele estabelece a comunicação entre Deus e o homem, proporcionando assim o alimento físico e transcendental. Essa imagem nos mostra as escolas que chamavam Calmecac, e o Tlamatinime era um instrutor, era um homem sábio. E dentro de uma das escolas existe este escrito: para vencer o inimigo interior, precisamos fazer florescer o coração, pelo exercício do equilíbrio ou justa medida. Calmecac, casa de estudo dedicada a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl é, nos diz um Tlamatinime, um homem sábio, como um espelho de ambos os lados, que mostra o mundo da matéria e o mundo divino. Para quê? Para que o transcendente resplandeça sobre o mundo e o homem consiga enxergar além do imanente, tá? Através do homem sábio, isto é, da orientação do homem sábio. No colóquio dos 12, nos diz: existem aqueles que nos guiam, eles nos governam, eles nos carregam nas costas. Aqueles que recebem o nome de Quetzalcóatl, que é o título, eles nos conduzem, nos guiam, nos indicam o caminho. E o glossário teosófico, ele vai nos dizer: Quetzalcóatl, deus serpente das escrituras e lendas mexicanas. Sua varinha e outras marcas provam que era um grande iniciado da antiguidade, que recebeu o nome de serpente devido a seus poderes, sabedoria e vida longa. E aqui eu aproveito para mostrar, quando a gente teve a oportunidade em 2017 de estar lá na Sociedade Teosófica, essa foto não é muito boa, mas mostra aqui o salão grande, né? Aqui está a figura da senhora Blavatsky, do senhor Olcott, e aqui do lado esquerdo deles está Quetzalcóatl, tá? Aqui está um pouco melhor. Uhum. E ele está, primeiro vem Mitra, Orfeu, Osíris, aí vem Quetzalcóatl, Ashtaroth e Ashur. Quer dizer, ele está bem no meio do salão lá de Adiar. Então, não é à toa a sua situação ali. Então, agora vamos falar um pouquinho da mitologia. Isso aqui, essa fotografia, pertence ao Centro Histórico da Cidade do México, tá? Que, na verdade, ele foi descoberto já faz anos, quando se construiu o metrô.
porque todas as pedras eram um templo maior, foram usadas para as igrejas dos espanhóis, inclusive a nossa catedral. É um lugar muito interessante, do lado tem um museu fantástico que eu sugiro que, se alguma vez tem a oportunidade, visitem. Bom, o significado e atributos de Quetzalcóatl variam entre as civilizações. Claro, foi um período muito longo da história, basicamente 3.000 anos, então existem diversas historinhas. Se diz uma versão que ele nasceu de uma virgem chamada Chimalmán, a quem o deus Ometeotl apareceu em um sonho. Outra diz que Chimalmán concebeu Quetzalcóatl engolindo uma esmeralda, e uma outra narra que Quetzalcóatl nasceu de Coatlicue, a deusa da vida e da morte, que já tinha 400 filhos que formavam as estrelas da Via Láctea. Eles sabiam que o surgimento e passagem de mundos é obra de hierarquias de seres divinos que operam em estrita obediência à lei universal e vontade de Ometeotl, Deus primordial ou absoluto. Podemos fazer uma analogia com o que seria o absoluto dentro da teosofia, porque ele é um princípio primordial, tá? Ele não é manifesto. Ele também mora, tá, no centro do cosmos e em todos os planos do ser, como Senhor do Fogo e Senhor do Tempo. Isto é, ele tem a onipresença, né? Dentro da cosmogonia, o Meteotl, esse princípio, né, se diz que é o senhor de 3 dignidades, né, como todos os deuses, é a trindade. Ele é o grande Deus primordial que habita para sempre no 12º e 13º céus. Não é afetado pelo surgimento e desaparição do cosmos, isto é, dos Manvantara e Pralaya. Portanto, é exatamente a definição do absoluto, né? E as 3 aspectos que ele apresenta seria consciência, vontade e capacidade criadora. Então, ali nós temos um desenho, é só uma questão para ilustrar. No 12º céu, que na verdade é um espaço, vai se chamar o Mejocan, e onde está, poderíamos dizer, a mula prakriti, que seria a essência do que estão feitos os deuses do universo, né? A matéria. E embaixo deles aparece o reino da dualidade, onde habita nosso pai e mãe, que vem a ser o Metecutli e o Metzihuatl, senhor dual e senhora dupla, que vem a ser a causa primeiro que impulsa a criação. Essa imagem vocês conhecem. De acordo com a cosmogonia náhuatl, na história da criação do universo, os deuses Ometecutli e Ometzihuatl, isto é, essência feminina e masculina, tiveram 4 filhos. Dentro da teosofia se fala de 7, né? Mas aqui são 4 filhos. Esses filhos são Xipetotec, vermelho, direção leste, elemento água, deus da agricultura e da primavera. Tezcatlipoca, negro, direção norte, elemento terra, deus do juízo, da noite, do engano e da feitiçaria. Quetzalcóatl, branco, direção oeste, elemento ar, deus da luz, do vento, simboliza a vida, sabedoria, justiça, conhecimento, misericórdia. E Huitzilopochtli, azul, direção sul, elemento fogo, deus da guerra. E, como eu tinha falado, existem sempre as semelhanças com outras tradições. A própria doutrina secreta nos fala da tradição chinesa, onde o guerreiro negro
viria a ser Tezcatlipoca, o tigre branco seria Quetzalcóatl, o pássaro vermelho, Xipetotec, e o dragão azul, Huitzilopochtli, que nos livros sagrados são chamados os 4 dragões ocultos da sabedoria. Então, agora vem um pouquinho de historinha sobre a criação do mundo. Contam nossos antepassados que no início tudo era obscuridade e 2 serpentes, quer dizer, 2 irmãos, Tezcatlipoca e Quetzalcóatl, que são os opostos, né, o branco e o negro, preocupados em dar ao mundo uma forma, decidem enfrentar Cipactli, que é essa imagem que vocês aí, um monstro feminino e aquático, uma espécie de crocodilo. Tezcatlipoca sacrifica um pé, que ele vai colocar como isca, e ambos conseguem matar o monstro. Eles cortam e vão formar do estômago a terra, da cabeça é o céu, e a cauda é o Mictlán, o inframundo. Outra analogia é que o crocodilo era o dragão egípcio, símbolo dual do céu e da terra. Então, vocês veem que sempre existe uma semelhança em outras culturas. A origem do universo, eles contam a lenda dos 5 sóis. Contam que existiam 5 sóis, que vem a ser o equivalente a 5 ciclos ou raças, cada um com sua humanidade, e que veio à existência através do sacrifício de um Deus. Dentro da sua cosmogonia, né, o mundo emerge 5 vezes por meio de 5 renascimentos de sol, enquanto alguns dizem que, na verdade, serão 7, outros falam de 12 sóis. E, segundo a tradição deles, os mundos que nos precederam foram destruídos por mudanças geológicas. Existem interpretações que afirmam que foram testes dos deuses para criar o mundo de forma que pudesse atender às necessidades humanas e propiciar a sua evolução. Assim vamos ter a história dos sols. Então, o primeiro sol foi o sol jaguar, Tezcatlipoca. Se sacrifica, se diz que se constrói uma fogueira cósmica, né, para que o Deus se sacrifique e possa surgir o sol. Então, o primeiro é Tezcatlipoca, o sol jaguar, mas as forças brutas deste mundo eram estéreis do ponto de vista evolutivo e acabam perecendo. Depois vem o sol do vento, que vai ser Quetzalcóatl, que se sacrifica. Mas seus poderes eram tão espirituais, né, tão puros, que não sustentaram a forma. Em seguida vem o sol de fogo. Aí é Tlaloc, o senhor da chuva, que vai se imolar no fogo cósmico para dar a luz. Mas se diz que a intensidade vulcânica permitiu que apenas os pássaros sobrevivessem. O quarto sol é o da água, Chalchitlicue, deusa das águas, também se oferece, e o mundo acaba perecendo em um dilúvio. Se diz que os homens viram peixes. Cada um desses sóis teve um tempo de duração, não foi imediatamente que aconteceu. Aí vem o sol do movimento, que é o quinto sol, que é a nossa era atual. Se diz que 2 deuses se ofereceram, a lareira divina foi construída, mas Tecuscitecatl, senhor dos caracóis, na hora da hora não teve coragem para entrar no fogo. E o outro deus que estava com ele era Nanahuatl, um deus doente, que, portanto, ele entende a dor da limitação e da imperfeição. É curioso, porque normalmente nunca se fala de um Deus com essas características, né? E é ele que vai se jogar na fogueira e vai se transformar em sol. Aí o outro senhor dos caracóis, envergonhado,
também pula, e ele acaba se transformando em lua. E se diz que ambos astros não se mexiam, aí entra em cena um aspecto de Quetzalcóatl, que é Hecatl, que é o vento. Ele sopra e consegue colocar os astros em movimento. Dessa forma surge a quinta raça, a raça Naojin. Uhum. Isto é mitologia, evidentemente, mas como vocês veem, tem certas alusões às raças, tá? As raças dentro da teosofia. Depois destes acontecimentos, né, precisava ser formada a humanidade, e Quetzalcóatl desce ao reino dos mortos, Mictlán, para pegar os ossos das humanidades anteriores, porque ele precisava para criar a nova humanidade. Existem aí algumas histórias que falam que ele acaba sendo traído pelo deus do Mictlán, que fala que sim pode entrar, mas depois fala que não. Enfim, ele cai, perde a consciência e mistura os ossos. Então, os ossos se quebram e se misturam. Mas ele consegue fugir e ele, com o próprio sangue, ele consegue imbuir com nova vida e dessa forma ele cria a atual humanidade. Uhum. Então, portanto, Quetzalcóatl é considerado um deus, por ser filho de um deus primordial, um dos deuses primordiais, tá? E pela criação do mundo e dos seres humanos. Mas ele passou a ser mais considerado devido às suas ações e ensinamentos. E ele é conhecido nos diversos lugares, por exemplo, era Quetzalcóatl, mas para os maias era Cuculcán, para os maya quiché da Guatemala era Gucumatz, e para os incas e aimarás do Peru era Amaru. Se diz que esses sacerdotes desse Deus de paz governaram a América com sabedoria. E ele deixa como símbolo filosófico a dualidade, a busca do equilíbrio interior no homem. Nas tradições posteriores, essa deidade é conhecida por criar o mundo, a humanidade, inventora dos livros, do calendário, a doadora do milho, a humanidade, é símbolo de morte e ressurreição associada a Vênus. E cada cultura faz uma representação com algumas variantes, como vocês podem ver aqui, né? De Teotihuacán, a primeira, né? Estado de México, Cacaxtla, em Tlaxcala, em Xochicalco e em Chichen Itzá. Agora eu vou dar, assim, um pouquinho das culturas de Mesoamérica. Uhum. Como vocês podem ver, são muitas diversas e aqui não estão todas, mas é só para dar uma ideia. Porque todas estas civilizações desenvolveram um grande acervo cultural, construíram esplendorosos templos, palácios, esculturas, trabalhos em cerâmica, mosaico, pedras preciosas, trabalharam também a poesia, o teatro, a pintura, a astronomia, o que demonstrou um refinado olhar artístico, assim como um sistema ético e filosófico que as diferenciou. Por isso, eu vou mostrar um pouquinho de cada uma, né? Os Olmecas, que vem a ser a civilização Mai dentro do México, porque é a que se tem notícia mais antiga, aproximadamente 1500. Se desenvolveu no Golfo de México. Eles cultuavam já a serpente emplumada, tá? Seus mitos, né? Eles estabeleceram no Golfo de México, Veracruz, Tabasco, fazem de Quetzalcóatl um herói, um homem das colheitas, que dá comida à humanidade e, por vezes, é ensinado ou assistido por uma figura divina de outro mundo. E aí está aquela imagem que eu mostrei
da Mesopotâmia e da cultura olmeca. Então, existe outra figura que é muito interessante. Isso aqui já é um templo em Philae, Egipto, Hapi. E vocês veem também, tem um ser que está envolto por uma serpente. Então, tem sempre semelhanças em diversas culturas. A civilização se destacou com a escrita, calendário e diversas habilidades que eles mostraram. Aqui um pouquinho só para vocês verem. Eles são muito famosos pelas cabeças gigantes, né? Mas tem lugares fantásticos e vocês veem a habilidade na cerâmica. Agora vamos falar de Cholula. Cholula fica a 12 quilômetros da cidade de Puebla. Puebla é muito famosa, pertinho da cidade do México. Ela se desenvolveu 300 a.C. Essa pirâmide tem o título de maior pirâmide já construída em qualquer lugar do mundo, tá? De acordo com o Guinness Book. Ela tem uma base de 450 por 450 metros, 22 andares, 66 metros de altura. Aqui, só para vocês perceberem, vocês veem essa parte que você vê aqui no canto, é isto aqui, onde você vê nas pessoas. Então, só para vocês terem ideia do tamanho. Acontece que a pirâmide de Cholula, né, é dedicada a Quetzalcóatl, começou a ser erguida 200 a.C. e atingiu seu tamanho no 8º século, né? Aproximadamente 700, quer dizer, foram quase 1000 anos. Se diz que quando os espanhóis chegaram, tinha uma grande população, só um pouco, era a segunda em termos, Teotihuacán era o primeiro, Tenochtitlán, e depois Cholula. Era um centro de peregrinações, tá? Os espanhóis, quando chegaram, diz que a compararam com Roma ou Meca, a grandeza desse lugar. Agora, em volta, né, que é a cidade de Puebla, se diz que tinha mais de 400 templos, que era mais de um templo por cada dia. Hoje, Puebla é famosa por isso, se diz que tem uma igreja, porque cada templo foi destruído e colocado uma igreja em cima, né? A vantagem de Cholula foi que quando os espanhóis chegaram, a pirâmide maior já não estava sendo utilizada, isso 1500, né? 1500 depois de Cristo. Então, a montanha parecia aparentemente uma montanha, simplesmente. Então, eles não perceberam que tinha uma pirâmide lá dentro. Então, vocês percebem aqui, eles construíram uma igreja em cima, mas em cima da montanha. Essa pirâmide tem túneis, enfim, é enorme. E a própria Blavatsky, ela comenta nesse artigo que se chama Terra de Mistério, Cholula ultrapassou a grande pirâmide de Quéops em largura, se não em altura. Bom, agora vamos para Teotihuacán. Importante que vocês percebam que Teotihuacán floresceu de 200 a.C. a 650. E os astecas só chegaram no século XII, ficaram do 12 ao 16. Então, tem aí um hiato de uns 500 anos abandonada. Portanto, Teotihuacán é repleta de mistérios, sua origem e desenvolvimento são incógnitas, não é possível definir que civilização iniciou sua construção, nem quando, ok? Aqui vocês veem a pirâmide do Sol, pirâmide da Lua, que também são nomes dados depois que eles foram descobertos, tá? Não foi pelos habitantes. Teotihuacán significa, apesar de algumas pessoas que não concordam, que é o local onde os homens se tornam deuses.
Os principais monumentos foram construídos até 250, mas a cidade pode ter existido até os séculos 7 e 8, mas os monumentos foram saqueados, né, como eu falei. Quando os astecas chegaram, eles consideraram uma cidade sagrada, por isso que chamavam onde os homens se tornam deuses, que tinha sido construída por deuses ou por gigantes. Imaginem a grandiosidade que eles encontraram. E aqui começa Quetzalcóatl a aparecer representado de diferentes formas, tanto como entidade divina, como humana. E o principal é no conjunto arquitetônico da cidadela. Aqui a primeira imagem é uma suposição de como deveria ser, e as outras é como se encontra hoje, né? Então, o templo de Quetzalcóatl, edificado no século III e que continuou sendo utilizado depois do colapso teotihuacano, quer dizer, mesmo depois, quando chegaram os astecas, continuou sendo utilizado. E essas figuras são justamente a representação da serpente emplumada, né? Como vocês viram aqui. Então, por isso que eu falo que tanto pode ser uma serpente como pode ser um dragão. Uhum. Agora vamos falar dos toltecas. Os toltecas são de 650 a 1150. Adoravam Quetzalcóatl, se desenvolvem no estado de Hidalgo e passou a ser o nome tolteca como sinônimo de pessoas civilizadas, porque foi uma civilização extremamente talentosa. Uhum. Então, vocês têm aqui algumas imagens. Sua capital foi fundada por Seacatl Topitzin, Quetzalcóatl. Quer dizer, aqui Seacatl, ele tem o título de Quetzalcóatl. Ele foi soberano que trouxe grande prosperidade à região. Tojan, náhuatl, Tula, foi a maior cidade do México nos séculos do 9 ao 16. Uhum. Até a chegada praticamente dos espanhóis. Foi considerada a capital da cultura, conhecimento e refinamento. Era um recinto sagrado projetado para espelhar os mistérios da existência, e cujo nome em náhuatl significa mestres artesãos. Olha a semelhança com a maçonaria. Toyan veio a tornar-se o protótipo, né, de cidades posteriores. Agora, seu governante, rei de Tula, se diz que ele viveu de 999 a 1051. Tá? Agora, acontece que o mito desse governante, que apareceu 500 anos antes da conquista, foi a chave para os conquistadores no século XVI ser recebido com honras, dadas as crenças do seu retorno. Claro, quando os espanhóis chegaram, eles pensaram que fosse o deus Quetzalcóatl que estava voltando, né? Algumas das suas imagens da sua cultura. Aqui em Tula, basicamente, temos os gigantes de Tula, que é um dos pontos máximos deles. Aqui tem uma foto minha do lado, aqui estou eu, junto com minha irmã, para vocês verem a altura desses gigantes, para calcular mais ou menos. Agora vem o interessante, os toltecas simbolicamente dividiam o corpo humano em 4 partes. Da cintura à cabeça era o céu, representado pelo Quetzal, que se associava ao espírito. Da cintura aos pés simbolizava a terra, representada pela serpente, associada à matéria. Mas eles também faziam uma subdivisão longitudinal. Então, para eles, o lado esquerdo era chamado tonal e era associado à parte solar, ativa, masculina, seca, e ao uso da razão para perceber o mundo. Já o lado direito é o lado nahual,
associado à parte lunar. Intuição, lado feminino, passivo, úmido. Isto é, o mundo e a vida são percebidos como um doble par de opostos complementares. E requerem de um poderoso intento, isto é, vontade, força de vontade, para equilibrar essas quatro forças que nos habitam. Matéria, espírito, razão, intuição. O sistema filosófico de pensamento era chamado Toltecayotl. Os toltecas buscaram por diferentes caminhos a arte de viver em harmonia, através do equilíbrio das quatro direções da existência, isso que eu mencionei. Por isso, as armas do guerreiro da morte florida foram simbolicamente flor e canto. É uma metáfora que vai aludir à beleza e à sabedoria. Quetzalcóatl é o símbolo do conhecimento, que se encarna através da batalha florida, entendida como a luta interior para encontrar o equilíbrio e viver em harmonia. Quer dizer, é o campo de batalha dessa luta é a vida cotidiana, o jogo dialético das forças e debilidades de cada indivíduo, que podem nos arrastar ao abismo se a gente não souber equilibrar. Dentro da Batalha Florida, se diz que a alma dos guerreiros, né, da morte florescida, era representada por uma borboleta que levavam no peito. Aqui vem uma história, né, que se efetuavam uma vez ao ano sacrifícios como agradecimento àqueles deuses que se sacrificaram para criar o universo. Era uma vez por ano e as pessoas eram por própria vontade. Então, eles chamavam os guerreiros da morte florescida. E não era numa batalha, era num jogo de pelota, de bola. Depois vou mostrar. Então, esses guerreiros eram representados por uma borboleta que levavam ao peito. Aquele que perdia, ele iria morrer. E eles entendiam que quando o espírito do guerreiro se desprende de sua envoltura terrenal, a borboleta eleva seu voo em direção ao princípio gerador, isto é, em busca da luz. A matéria cumpriu a sua missão e se reintegra à Mãe Terra. E a borboleta, no caso a alma, busca o Pai, o Sol, o Espírito. Agora, eles também, por considerarem que o universo tem uma natureza dual, né? Os toltecas acreditavam que o Ser Supremo tanto cria o mundo como o destrói, né? Seria a figura de Shiva, né? A função destrutiva de Quetzalcóatl era Tezcatlipoca, cujo nome significa espelho de fumaça negra. Fumaça negra é como Maia, aquele que nos cobre a visão, nos engana, ok? E com o tempo, Tojan, essa grande cidade, foi sendo dividida entre os seguidores do deus Quetzalcóatl e do deus Tezcatlipoca, que era o deus noturno. E Tezcatlipoca faz uma trampa, né, para Quetzalcóatl, ele se converte em velho e consegue embebedar a Quetzalcóatl, a Seacatl Topiltzin, né, que tinha o grau de Quetzalcóatl. E ele fica tão triste e decepcionado, né, porque ele cometeu certas faltas éticas, né, aos princípios toltecas, que ele renuncia e começa a sua migração para o sul. Se diz que o trabalho terreno dele foi concluído, então ele vai viajando por diferentes lugares, deixando as marcas de sua presença. Quer dizer, essas marcas são a sabedoria que ele vai deixando com cada povo. Se diz de uma forma poética, despiu-se das suas
artes e poderes enquanto caminhava, para que eles pudessem permanecer com a humanidade. Eu coloquei essa máscara aqui, que é tolteca, por causa para vocês entenderem como eles eram, posso dizer, grandiosos. A psicologia tolteca afirma que a nossa totalidade se compõe de 3 entidades: a animal, que seria a nossa herança biológica, a forma humana, nossa herança cultural, e o nagual, nosso potencial de consciência. E aqui foram representados nessa escultura, né, de um jovem totonaca, o jovem, o velho e a máscara funerária. Quer dizer, eles tinham toda essa sabedoria. Portanto, a filosofia e a arte tolteca sobrevivem como uma pequena janela para um tempo e modo de vida. Uhum. Eles possuíam profunda compreensão espiritual e tinham grande conhecimento de astronomia, assim como sistemas sofisticados de governo e agricultura. E hoje em dia, depois de muitos anos, tá, a sabedoria tolteca está vindo à tona através de novos livros, de novos autores que estão trazendo à tona essa cultura, né? Se diz que é como uma escola de mistério subterrânea que de repente começa a espalhar-se por todo o México e além. Aqui tem o livro que vocês devem conhecer, Os 4 Compromissos, né? Que fala: seja impecável com a palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões apressadas e sempre dê o melhor de si mesmo. Uma representação de Quetzalcóatl, né? Que poderíamos dizer que foi o legado dele? Ele trouxe a civilização à humanidade. Como governante, em Tojan, ele ensinou todas as artes, ciências, cultivo do milho, metalurgia, astrologia, poesia, bem como a escrita. Uhum. E como arquétipo, seus atos trouxeram consciência e dor para a humanidade. A dor de ter um corpo, sofrimento da solidão, desarmonias da luta, medo, culpa, que colocam as pessoas uma contra a outra, né? E transformam os poderes da consciência humana em instrumentos de egoísmo, conflito e ganância. Então, eu vou mostrar alguns lugares onde ele foi passando e todos estes são admiradores da sabedoria de Quetzalcóatl. Então, isso aqui é só uma cantona, perto de Puebla, Monte Albán, em Oaxaca, Mitla, em Oaxaca também, Totonacas, Veracruz. É só para vocês verem o tipo de estrutura que eles foram capazes de construir. Aqui em Veracruz, Tajín, tá? Aqui vocês veem nessa imagem uma pessoa, vocês veem o tamanho em uma das janelinhas, aqui vocês veem o prédio inteiro. Uhum. Xochicalco. E agora chegamos à cultura maia, que floresceu também aproximadamente de 1500, por aí, até 900, que foi a época de ouro, e já no século XIV a decadência. Eu coloquei aqui esse emblema, é o calendário Maia, porque vocês fazem, às vezes, confusão com o calendário Maia e calendário Azteca. Então, o Maia é esse aqui. Se diz que os portadores da herança do culto de Quetzalcóatl migraram, no final do século XI, ao norte da zona Maia. E eles sincretizaram os cultos, então eles o convertem em Kukulcán. Essa imagem aqui é no equinócio, né? Quando na pirâmide a luz do sol faz parecer uma cobra descendo aqui, né? Aqui tem uma imagem anterior, o Palácio dos Guerreiros e o Templo dos Guerreiros e Chichén Itzá, né? Esta grande pirâmide foi fundada em
Chichén Itzá, a cidade, né, fundada em 452, seu auge no século X, que é quando são construídos essa pirâmide aqui e o Templo dos Guerreiros. Esse é um jogo de pelota. Não sei se alguém já teve a oportunidade de estar. Que se jogava com uma bola de borracha e tinha que ser introduzida nesses pequenos aros, né, que estão aqui. Vocês veem que sempre tem uma cobra, né? O enfeite é sempre com cobras. E a bola era arremessada nesse pequeno círculo com a cadeira, com o quadril. Uhum. Vocês têm Palenque e Uxmal. Todas elas são cidades maravilhosas, tá? Assim, impressionantes. E que nos disse o glossário teosófico? Wotan, o herói deidificado dos mexicanos, é provavelmente o mesmo que Quetzalcóatl, um filho das serpentes, admitido no agulheiro da serpente, o que significa um adepto admitido na iniciação na câmara secreta do templo. Essa pirâmide aqui é a única que se descobriu como túmulo assim, de uma pessoa extremamente especial, porque tem outros túmulos, mas no chão. E nesta aqui se encontrou nada menos que Pakal Votan. Essa é uma placa que tem 3 metros por 1 e pouco, pesa não sei quantas toneladas. Dentro estavam os ossos de Pakal, com essa máscara, que foi refeita toda. E vocês veem aqui, aí vai a interpretação das pessoas, pode ser um homem numa máquina do tempo, aqui tem diversos, isso aqui dá uma aula dos quantos símbolos, árvore da vida, enfim. Já se falou que é um astronauta. Wotan, na verdade, é um viajante no tempo, uma corrente de energia, pensamento, informação, inteligência que transmigra de um sistema de mundo a outro. Wotan é a sabedoria do povo, arquétipo universal que simboliza a consciência solar suprema. Palenque Nachan, casa da serpente, está associada com vento, igual que Quetzalcóatl. Wotan trouxe novos conhecimentos e cultura. E vocês veem, ele pertencia à linhagem real de Chan, que significa cobra. E existe uma profecia no livro do Chilambalam, que é dos maias, né? Que eles alertavam sobre uma cultura tirânica branca que voltaria, que chegaria, mas que no futuro voltaria à harmonia. Tomara que assim seja. O deus serpente é mencionado também num fragmento do Códice do Popol Vuh. Popol Vuh é um códice extremamente famoso que relata o mito da criação e conta a evolução da humanidade com suas criações e diversos cataclismos sucessivos. O texto é bem parecido com Doutrina Secreta ou Estâncias de Dician. Tudo era imobilidade e silêncio na escuridão da noite. Apenas o Criador, o Dominador, a serpente coberta com penas. Eles que engendram, eles que criaram, estavam nas águas, como uma luz sempre crescente. E existe um texto, inclusive eu peguei lá do site do amigo Osmar, que menciona a fraternidade oculta de Yucatán, tá? Então, nós estamos falando dos maias, Península de Yucatán. E isto aqui foi a Annie Besant publicou no The Theosophies, em 1917. Ela fala que é um grupo que descende da quarta raça e representa importante papel na evolução do mundo. Hoje ainda a quarta raça constitui a maioria da humanidade e a fraternidade oculta de Yucatán deve cuidar especialmente de sua evolução.
Aí o texto é um pouco maior, né? Eu só fiz um pequeno resumo. Aí conta que surge o movimento espírita, como uma forma de sair daquela materialidade terrível que estava. Então, é uma forma de tentar mostrar que o mundo invisível existia. E a Fraternidade de Yucatán assumiu a direção deste movimento, né, regenerador, até que também houve certas distorções, enfim. E comenta que nos primeiros tempos da sociedade teosófica, os mestres se faziam visíveis algumas vezes por esse método, e outras vezes falavam e ensinavam através da senhora Blavatsky, né? E que a ideia era que os homens da quinta raça deveriam passar da inteligência à mais elevada intuição ou psiquismo superior. Bom, caminhando no tempo, eu já passei muito tempo, o culto perdura. E aí ele vai chegar aos astecas, tá? Que são os mexicas. Os mexicas, eles vêm caminhando, e conforme a sua profecia, eles só poderiam se estabelecer onde achassem uma águia, um pássaro, né? Devorando uma serpente. E eles vão encontrar esse símbolo dentro de um lago, lá que seria o lago da hoje Cidade do México. O chefe deles, Tenoch, ordena que se construa uma cidade e eles começam a erguer habitações sobre estacas, unindo-as à terra firme por meio de pontes. Então, eles conseguem construir toda uma cidade em cima de um lago. Eles cultivam, eles fazem tudo, tá? E eles têm um sistema filosófico, eles produzem esses jardins flutuantes, e eles têm 4 princípios, que é o cuidado do corpo, da psique, isto é, pensamentos e emoções, o cuidado com a comunidade e o cuidado ao Deus natureza. Eles conseguem construir uma grande cidade que vai dominar em 1325, né? Eles fundam Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, e eles dominam mais de 500 cidades ao redor, aproximadamente 15 milhões de habitantes. E quando os espanhóis chegam, né, 200 anos depois, eles se encontram numa grande civilização altamente desenvolvida, né? Só como curiosidade, os filósofos do Império Azteca, que eu já tinha mencionado, os tlamatinimes, né, os homens sábios, eles tinham uma filosofia muito especial, né? Tlamatinim em náhuatl são aqueles que sabem coisas, homens sábios ou filósofos encarregados de instruir ou guiar o povo. E existiam diversos tipos, olha a sofisticação. Tinha aquele que era especialista, uma espécie de psicólogo, era o ouvinte das frustrações dos astecas. Tinha o especialista na região dos mortos. Tinha aquele que buscava humanizar as pessoas usando o ensino como cura. E tinha o quali, que significa sábio, não bom ou falso, amante da escuridão, isto é, feiticeiro. Portanto, o simbolismo de Quetzalcóatl, né, o que a gente tem que guardar, é que representa a dualidade inerente à condição humana. A serpente é um corpo físico, com as suas limitações, e as plumas são os princípios espirituais em nós. Portanto, entender esse aspecto simbólico pode ajudar a compreender a essência humana, né? Nos ensina que é indispensável doar, isto é, desapegar, para gerar vida, e movimento para fazer crescer. Portanto, precisamos simbolicamente reviver o sacrifício dos deuses diariamente em nossas vidas, renunciando ao egoísmo para que a vida siga seu curso evolutivo. Precisamos de humildade e coragem para lançar-nos nessa fogueira sagrada, né, de todos os dias, essa batalha florida.
e entender que o mundo que sonhamos construir só existirá se oferecermos nossas vidas em nome do bem, da beleza e da justiça. Por quê? Porque cada indivíduo, em sua natureza mais íntima, é Quetzalcóatl. Uhum. Então, devemos surgir das cinzas do sacrifício por meio da autopurificação, que vai se refletir no nosso coração, para poder chegar ao lugar do conhecimento e nos tornar um Quetzalcóatl, que poderíamos dizer um iluminado, o semblante de Ometeotl, verdade eterna e imortalidade onisciente. A doutrina secreta nos diz: os atlantes introduziram os mistérios na América, no México, Peru, continuaram a existir até a época da invasão espanhola. Os invasores destruíram os anais do México, mas não puderam tocar com suas mãos sacrílegas as numerosas pirâmides, lojas de vetusta iniciação, ruínas das regiões de Puente Nacional, Cholula e Teotihuacán. São sobejamente conhecidas as ruínas de Palenque, Ocotzingo, em Chiapas, e outras na América Central. E ela continua: se as pirâmides e os templos de Guiangola e Mitla, aqui está a imagem dos dois, algum dia revelaram seus secretos, a presente doutrina demonstrará que foi uma precursora das maiores verdades da natureza. Por enquanto, estes lugares bem que podem ser chamados Mitla, lugar de tristeza, mansão dos mortos profanados. E aqui são só as imagens dos lugares que já menciono, só para vocês verem a grandiosidade desses lugares. Ocotzingo, Angola. Os antigos aprenderam a conciliar a criação e o tempo, explorando pouco e bem a riqueza da selva, explorando com cuidado. Mas quando as castas governantes colocaram o poder por cima da grandeza da vida, a terra não bastou para sustentar as exigências. Vieram as guerras, caiu o poder, permaneceu a terra. Por isso, nós devemos estar atentos ao momento em que o cristal se turva e deixa de refletir a vida. Por quê? Porque quando uma sociedade se torna materialista, ela perde a capacidade de compreender a linguagem dos símbolos, que é próprio das almas sensíveis, capazes de enxergar a vida com profundidade. E aí a tendência é interpretar todo de forma literal. Houve momentos de decadência na civilização azteca em que o símbolo do sacrifício foi tratado no seu sentido literal, apesar da ideia original em termos de remeter a um fazer sagrado, né? O sacro ofício. Com a degeneração dessa civilização, o sentido original foi sendo deturpado até chegar ao ponto de passarem a fazer sacrifícios humanos de prisioneiros, algo que era totalmente contrário à essência original do mito. E só para encerrar, eu gosto desse trecho do Popol Vuh, que foi lido, inclusive, pelo Papa Francisco em homilia nas comunidades lá de Chiapas, que diz: e então o sol saiu. Alegraram-se os bichos pequenos e os bichos grandes. Todos se levantaram, nas beiras dos rios, nos desfiladeiros. No alto das montanhas, todos os olhos se voltaram para o lugar onde o sol nascera. Incontáveis eram as pessoas, mas o amanhecer foi um só para todas as tribos. Podemos dizer que só quem consegue compreender que tudo está interligado por um princípio de vida é quem se sacrifica enquanto parte para servir
ao todo. Eu agradeço, Laço Camati. Podemos dizer que a lenda e o simbolismo de Quetzalcóatl sobrevivem nos dias atuais e se tornou um ícone de orgulho nacional mexicano, símbolo poderoso da tradição dos povos originários da nossa região. Gratidão, desculpem que eu demorei muito, mas Imagina. juro que eu tentei resumir, mas é muita coisa. Não, excelente. Tá ótimo. Poderia falar a noite inteira, gratidão. Berta. Parabéns. Eu acho que Tudo bem, Beth? que bom que gostaram. Parabéns, viu? Também bato palma para você. Foi maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Eu falei que eu ia levar para viajar, então a gente viajou, né? Não, uma bela foi. viagem. Bela Agora viagem. é para dar vontade de conhecer o México. Ah, com certeza. Sim, com certeza. É isso. Maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Berta, você citou o autor Miguel Ruiz, que ele fez o livro Os Quatro Compromissos, Sim, Quatro sim. Acordos, né? Sim. Eu li faz tempo esse livro, e o que me marcou foi que ele falou que a humanidade vive um sonho, né? E onde nós vemos por um espelho nublado, né? E esses acordos, nos direcionam, né? Foi a sabedoria, que é uma forma que eles deixaram para que a gente conseguisse ter algum rumo no meio dessa nebulosa toda que é a mente humana, né? Você Nossa. vê que, por isso se diz que é como se uma escola de mistérios, né, a tolteca, de repente voltasse a surgir, né, através desse livro. Tem o quinto acordo também, tá? Procura, tem o quinto acordo, trazendo à tona, e você vê que é teosofia. Sim, sim. Pura teosofia, a solução tem trechos que parece que você está lendo a doutrina secreta, né? Falando do absoluto, é muito bonito. Muito lindo. E eu confesso que muitas coisas que eu nem sabia, né? Porque a gente, não pelo fato de ser mexicano, a gente estuda a história, mas nem sempre aprofunda, né? Então, eu agradeço a oportunidade, porque dessa forma conheci melhor. Nós é que agradecemos. Sem dúvida. Irmãos que quiserem perguntar alguma coisa ou agradecer, fiquem à vontade. Parabéns, irmã Berta, aí pela conferência, muito informativa, né? Eu gostaria de perguntar para a irmã o seguinte, todas essas datações que se faz dessas civilizações, você acha que elas são, assim, datações acuradas, assim, ou Mas seria mais antigo? olha, existe alguma divergência entre algumas fontes, por isso você tem que pesquisar em vários, né? Porque se diz que a mais antiga é 1500 antes de Cristo, mas a Maia também é mais ou menos dessa época. Só que consta que desde 8.000 anos antes de Cristo, eles já vieram, só que não deixaram escrito, vamos dizer, ou em algum tipo de documento nas estelas, né? Mas, então, as datas não são totalmente precisas. Não são, não. O que eu acho muito recente, né? Essas datações de ano, até na era cristã, assim, eu acho que uma civilização que fazia essas construções megalíticas tal, Por então é isso uma tecnologia muito mais antiga do que qualquer coisa que de alguns poucos séculos atrás aí. Eu não realmente eu acho muito estranho essas datações assim, muito próximo da atualidade para o tipo de tecnologia
que é muito semelhante ao Egito, ou Então, coisas do Oriente. A gente sabe que isso aí deve ter participado da diáspora atlante e tal. Então, eu acho que precisa mais pesquisa, realmente. É um problema porque as pedras não podem ser datadas com carbono 14, né? é. Mas Então, por né? isso se diz que Teotihuacan, né, que são as mais conhecidas, são um mistério até hoje. Porque quando, por isso se fala, normalmente se conhece e se coloca como se fosse Azteca, Teotihuacan. Não, quando eles chegaram, isso já estava, tá? É como no Egito. Essas pirâmides Sim. enormes já existiam e ninguém sabe quem construiu, quando, como. Até hoje são os mistérios. Um dia por isso que a própria Blavatsky fala, né, se esses lugares, né, ela menciona basicamente Mitla e Giangola, é, é, fosse descoberto tudo que existe por trás, essa doutrina, né, quer dizer, a doutrina secreta ia ser precursora. Deixar de ser. É muito interessante, Muito bom. inclusive. É muito importante citar que Blavatsky, né, previu que em todas as Américas seriam descobertas essas cidades e, inclusive, ela chegou a indicar que no Peru também existiriam essas cidades muito antes de ser descoberto De um serem Machu descobertas. Picchu, né? E outras assim. Então, realmente é um legado, né, histórico que a gente tem que é muito importante esse estudo que você traz para a gente ter uma noção que realmente a sabedoria está aqui nas Américas há muitos milênios e Né? a gente sair daquela visão eurocêntrica tal, né? Que dá a impressão que realmente a sabedoria sempre veio ali da Europa. Europa e outros locais, quando na verdade, quando os europeus chegaram aqui, quer dizer, as civilizações já tinham passado dos milênios aí e já É. poderia estar até numa decadência, né? E que acabou realmente acontecendo como aconteceu com toda a civilização. Atlântida decaiu, mas a sabedoria sempre teve aí, por isso que Blavatsky esteve Guardiães. aí, né? Investigando, procurando, né? Porque realmente a gente não deve imaginar que a sabedoria nasceu com o pessoal aí que colonizou aqui as Não, Américas, né? ao contrário. É, isso mesmo. Então, muito obrigado aí pela exposição, realmente muito rica e valeu a pena aí. Obrigada, agradeço. Mais algum irmão gostaria de falar? Fechar? Nós temos o chat aqui, a Rosa Maria Meneguzzi agradece, uma exposição muito rica, obrigada. O Henrique Cesaretti Obrigada. também agradece, a exposição maravilhosa, muito interessante, parabéns. Eu que agradeço. Eu que E agradeço. nosso irmão Heitor também agradece, uma excelente exposição, irmã Berta, meus parabéns, parabenizo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E que seja breve, né, Berta? Calma. Gratidão, Berta. Obrigada, meu. Obrigada. Gratidão, Berta. Nós agradecemos. Eu que Muito boa agradeço o exposição. convite. Muito obrigada. Gostei de saber das pirâmides. E a gente não sabia desse detalhe. Você trouxe à luz Que bom, esses conhecimentos. que bom. Muito obrigada. Bom, algum mais irmão gostaria de falar? Estão me ouvindo ou não? Sim, pode falar, Sim. irmão. Roberta, bom, você sabe que eu sou apaixonado pelo México
Já tive diversas vezes por lá. Já cheguei a morar até um pouco, certo tempo lá, trabalhando em algumas coisas, no Itamaraty. E esses sítios, esses locais que você mostrou, a Pirâmide de Teotihuacan, por exemplo, Tenochtitlan, perdão, e a Cidade do México mesmo, quer dizer, como é que foi feita em cima da cidade de lago. Teotihuacan, Uhum. foi feito, né? O Museu de Antropologia que você citou aí, que é uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Mas então, tudo isso para dizer a você que eu achei fantástico a sua exposição, claríssima e, bueno, eu diria inmejorável. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muito bom, parabéns, ótimo, muito bom. Heitor? Bom, irmãos, a semana que vem nós vamos ter uma palestra do Ricardo Máfia. O tema vai ser o eu superior e a neurociência, uma visão transpessoal. Todos estão convidados, vai ser online. Obrigada, obrigada. Então, Ok. Vamos fechar? vamos fechar. Uhum. Agradecendo mais uma vez a irmã Berta pela excelente explanação, por nos enriquecer, trazer sabedoria do mestre. E vamos agradecer a todos os irmãos. Vamos fazer o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão a todos. Namastê. Namastê, boa Namastê. noite, buenas Boa noches. noite, buenas. Hasta Boa mañana. Antes de terminar, eu queria dar um recadinho. Tá. Dia 27 de maio, na Instituição Teosófica Pitágoras, teremos uma palestra, não é bem palestra, vão ser exercícios práticos de yoga